Aleluia. Querido, abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, amém? Glória a Deus. Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Você vai abrir no Novo Testamento. Depois dos Evangelhos, você vai encontrar Atos dos Apóstolos. Depois de Atos, Romanos. Depois de Romanos, 1ª e 2ª de Paulo aos Coríntios. Depois Gálatas. Depois Efésios. Amém? Glória a Deus. Capítulo 6. No nome de Jesus, enquanto você procura, deixa eu achar um outro texto aqui. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram Efésios 6? A partir do verso 10, vai falar sobre a armadura de Deus. Antes da gente começar a ler, eu quero que você feche os teus olhos mais uma vez e curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós decidimos agora que nós iremos nos submeter à tua palavra. Meu Deus, nós queremos que o Senhor ministre no nosso coração aquilo que nós precisamos para ser transformados, ó Deus, na pessoa que vai te agradar todos os dias. Pai, nós queremos, ó Deus, ser ministrados pela tua palavra, Senhor. Nessa noite, queremos que a nossa verdade seja confrontada pela tua verdade, para que a tua verdade prevaleça em nós. Em nome de Jesus, Pai. Se há, ó Deus, algum pensamento que pode impedir a compreensão, o entendimento dessa palavra, que caia por terra agora. Se há algum conceito, Pai, algum sofisma, meu Deus, que já foi, ó Deus, implantado em algum coração, que pode refutar o conhecimento da tua palavra, nós também agora, Senhor Deus, oramos para que seja, ó Deus, destruído, Senhor, no nome de Jesus. A tua palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E queremos declarar agora que nós somos livres, ó Deus. Livres para sermos ministrados pelo poder dessa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quem é livre aí? Glória a Deus. Capítulo 6, a partir do verso 10, fala a respeito da armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Antes da gente continuar lendo, quero que você entenda uma coisa. As ciladas do diabo, Satanás, a Bíblia fala lá no capítulo 5 de 1 João, que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Satanás não pode tocar na tua vida se você estiver em Deus. Se você anda na presença de Deus, ele não pode tocar. Mas o fato dele não poder tocar não significa que ele não vá armar ciladas contra você. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para você que é para você se revestir da armadura de Deus, para que você esteja firme no Senhor, para resistir às astutas ciladas de Satanás. A gente está nesse período de jejum e de oração. Eu falei muito e dando um exemplo nesses 21 dias, a respeito de você estar dirigindo no trânsito de Cuiabá. Eu não dirijo muito nos trânsitos de outra cidade, mais aqui em Cuiabá, mas em Cuiabá é campeã. Cuiabá é campeã para mim, dos lugares onde eu já dirigi, de pessoas que não dá sinal quando vai virar.
de pessoas que vai virar para a direita, além de não dar sinal, ela vem na direita e ela vira para a esquerda e entra e te fecha. É muito isso, acontece aqui em Cuiabá. E aí, meu amado, você é crente e você tem que permanecer vigilante. Você tem que permanecer na presença do Pai. Você tem que produzir o fruto do Espírito. E como que se produz o fruto do Espírito numa situação como essa? Aí você fala, pastor, é impossível. Não, não é. É aí que é o momento de produzir o fruto do Espírito. Por quê, amado? Porque Satanás, ele não pode tocar em você. Mas se você sair da presença, se você não vigiar, se você não estiver revestido pela armadura de Deus, ele vai tocar. E aí não tem o porquê a gente reclamar. Não tem porquê a gente querer cobrar de Deus algum tipo de coisa, se depende de nós. Então a palavra está dizendo o seguinte nesse versículo que acabamos de ler: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque nós não temos que lutar contra carne e contra sangue. Amém ou não amém? Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem? Contra os principados, contra as potestades, os dominadores do mal, e contra toda a força, todas as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então essa é a nossa guerra. E aí o verso 13 fala novamente, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o quê? O que está escrito na tua Bíblia? No dia mau. Outra coisa, você já sabe que ainda que você esteja em Deus, Satanás não deixará de preparar ou de armar as suas astutas ciladas contra você. Esse versículo está dizendo que, independente de você estar em Deus ou não, de você ser crente ou não, de você orar ou não, de você buscar a Deus ou não, de você gostar de mim ou não, o dia mau vai chegar para todos nós. O dia mau vai chegar. E a diferença vai ficar bem clara entre um e outro. Vai ficar bem clara entre você e a pessoa que está sentada do teu lado direito. Entre você e a pessoa que está sentada do teu lado esquerdo. Entre você e eu. Entre você e a pessoa que está sentada atrás de você. Por quê? Porque a diferença vai ser como nós estamos nos comportando acerca dessa palavra, que está dizendo que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. A gente precisa se revestir da armadura de Deus. E aí, quando esse dia mau chega, né, aí a gente sabe quem realmente está revestido ou não. Por quê? Porque quem está revestido estará firme. O versículo 11 diz isso, que para a gente poder estar firmes. Amém? Então, quando o dia mau chegar, a diferença é, quem está com a armadura estará firme. Quem não está com a armadura de Deus, infelizmente irá sofrer um pouco mais e possivelmente irá sucumbir diante dessas astutas, ou as ciladas do diabo, ou diante desse dia mau. E aí a palavra continua dizendo, essa ainda não é a palavra que eu quero pregar para você, tá? Verso 14, diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Você está entendendo? Hoje eu quero ler isso aqui, mas eu quero que você saia daqui entendendo essa palavra. Porque a maioria das pessoas, elas não entendem, elas fingem que entendem, ela conhece, mas ela não entende. Porque olha só, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é estar cingido com a verdade? Se Satanás,
se levantar contra você com alguma mentira, porque a palavra diz que ele é o pai da mentira, ele vai ter algum êxito contra você? Existe alguma área da tua vida que ela não é verdadeira? Existe alguma coisa na tua vida que é só fachada? Existe, porque os bastidores é totalmente diferente. Existe alguma área na tua vida que você mostra uma fachada para as pessoas, mas os bastidores é totalmente diferente? Algum tempo atrás eu preguei uma palavra desse jeito e dei um exemplo quando eu cheguei aqui em Cuiabá, que a gente trabalhava no lugar, nesse lugar tinha um restaurante, um dos melhores de Cuiabá, e o nosso almoço era pego nesse restaurante, e a gente ficava todo feliz. A gente comia nesse restaurante, e quando alguém perguntava para a gente, onde que você almoça? A gente falava, a gente come nesse restaurante. E a gente falava, não, todo dia nós almoçamos nesse restaurante. E algumas pessoas, por conhecer o restaurante, falaram assim, nossa, vocês são chique, né? E a gente falava, a gente gosta, porque é maravilhoso e tal. Aí um dia, amados, necessitaram da nossa ajuda na cozinha desse restaurante. Isso estou falando há 30 anos atrás, 25 anos atrás. E aí nós fomos lá ajudar. Querido, até ontem eu não tinha coragem de comer nesse restaurante. Por quê? Porque tudo que se falava, para mim, se tornou o quê? Uma fachada. Porque a fachada era bonita. A história, o que se conhecia desse restaurante era muito bonito, mas o que eu vi nos bastidores me fez rejeitá-lo. Tem muita gente que a vida dele é só uma fachada. E ele usa a fachada para quê? Para agradar pessoas, como esse restaurante. A fachada é para agradar pessoas. Nós não temos que usar fachada para agradar pessoas, querido. A nossa vida não pode ser uma fachada para ganhar pontos com pessoas. A nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando a nossa vida glorifica o nome do Senhor Jesus, aí os nossos lombos estão cingidos com a verdade. Por quê? Porque quando olham para nós, vão enxergar a fachada, mas se entrarem nos bastidores, vão ver que os bastidores é tão bonito quanto a fachada. Por quê? Porque a verdade da fachada é a mesma verdade dos bastidores. Quando isso acontece, eu estou fazendo isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Eu estou cingindo os meus lombos com a verdade. E quando os meus lombos estão cingidos com a verdade, Satanás pode inventar a mentira que ele quiser contra mim, que essa mentira não irá prevalecer, não irá me destruir, não terá poder algum contra a minha vida. Por quê? Porque eu estou cingido com a verdade. Aonde está a verdade? Aonde está a luz do Senhor? As trevas nem se aproximam. E aí Paulo continua dizendo, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, entende uma coisa? A justiça que a palavra está dizendo aqui não é a tua justiça, não é o teu senso de justiça. Querido, uma das coisas mais terríveis que acontece no meio do povo que se chama pelo nome dele, sabe o que é? É que cada um quer ser dono da verdade. A palavra de Deus diz em João, lá no capítulo
14, verso 6, é isso, meu amor? Jesus dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eu e você, nós não somos donos da verdade. Ele é a verdade. E ele diz que ele é a verdade porque quando ele olha para mim, é dono da verdade. Agora você não é dono da verdade. Porque você tem o domínio somente do campo ou do ponto de vista do lugar onde você está sentado. Você está olhando para mim, mas você não sabe o que está aqui atrás, nas minhas costas. Você está olhando para mim, mas você não sabe o que está passando pela minha cabeça. Você está olhando para mim, mas você não sabe o que tem dentro do meu coração agora. Você não sabe quais são os sentimentos que estão me dominando nesse momento. Você não sabe disso. Por quê? Porque o que você tem é um ponto de vista. Então não tem como ser justo usando somente um ponto de vista. Por isso, meu amado, é que quando alguma coisa acontece, nós não temos que nos apressar para poder fazer justiça. Nós precisamos nos derramar diante do Pai, porque Ele sim é dono da verdade e Ele é quem pode fazer a justiça verdadeira. E quando nós fazemos isso, querido, nós estamos abrindo mão da nossa justiça própria para que Ele faça a dele. Só que quando Deus faz, Ele não faz do jeito que nós queremos, Ele não faz na hora que nós queremos, Ele não faz quando, ou da forma, ou do tamanho que nós queremos. Ele faz do jeito dele. E se nós cremos nele e confiamos nele, nós precisamos o quê? Nos submeter a ele. E aí Paulo continua dizendo ainda, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho, meu amado, que se prega verdadeiramente, ele vai fazer menção da verdadeira conquista de Jesus naquela cruz por nós. Jesus, ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter vida eterna, não para que a gente tenha carro novo. Jesus morreu por nós, foi para que a gente pudesse ser salvo, não para que a gente pudesse comprar carro ou casa no melhor bairro dessa cidade. Jesus não morreu por nós para a gente poder ter sucesso na nossa área profissional, nem para poder ganhar dinheiro, nem para poder viajar o mundo inteiro. Jesus morreu por nós, para que a gente pudesse ter vida eterna. É isso que todos os dias precisa queimar no nosso coração. Quando isso acontece conosco todos os dias, eu estou mostrando, tanto para o mundo espiritual quanto para o natural, que eu estou calçado com as sandálias do Evangelho da paz. Nada além desse Evangelho irá fazer efeito contra a minha vida, porque tudo que vier além desse Evangelho, como disse Paulo, é anátema, é maldição e não bênção para as nossas vidas. Todos os dias a gente ouve evangelho, a gente ouve um evangelho que só quer tirar proveito de pessoas que querem pregar o evangelho para poder ganhar em cima desse evangelho. E o verso 16 diz assim, tomando sobre tudo, o que está escrito na tua Bíblia? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Esses dois versículos é a palavra que eu quero pregar para você hoje. Nós estamos, todos os dias que a gente acorda,
a gente acorda com uma guerra declarada contra as nossas vidas. Uma guerra que é declarada dentro da nossa casa. Uma guerra que é declarada no nosso trabalho. Uma guerra que é declarada nas ruas da cidade. Uma guerra que é declarada dentro da igreja. Todos os dias, amado. Todos os dias a gente tem que lidar com isso. Só que muitas pessoas têm perdido essa guerra. E Deus está nos chamando para vencer essa guerra hoje. Amém ou não amém? E nesses 2 versículos estão os segredos para que você possa se sagrar vencedor todos os dias contra esses inimigos que impetram guerra contra você. Nesses versículos estão dizendo, tomando sobretudo o quê? Não, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Diga comigo, fala assim, um guerreiro de verdade. Quando ele vai para a guerra, 3 coisas ele não esquece de levar. Quais são elas? Primeiro, o escudo. Aí fala, pastor, peraí, tem as outras coisas. Lê a história da igreja não, a história do povo hebreu, e você vai ver que os primeiros exércitos, o exército de Saul, só Saul tinha armadura. O exército de Saul tinha muitos que não tinham o calçado adequado para estar no exército. Mas todos eles tinham escudo e espada. E a maioria tinha capacete. Então, querido, o Paulo está dizendo aqui, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. A palavra de Deus diz que tudo que não vem por fé é pecado. Então, se você não quer pecar contra Deus, esse escudo tem que estar sempre levantado. Diga, o meu escudo precisa estar sempre levantado. Esse é o escudo, querido. A fé não é uma arma para você atacar. A fé não é algo para você ir contra Satanás, não. A palavra de Deus está dizendo aqui que o escudo, a fé é uma arma de defesa. A fé é para você se livrar das astutas ciladas de Satanás. A fé é para você vencer as mentiras do diabo. A fé é para você refutar todo sofisma e todo engano. Na época dos apóstolos, depois que Jesus tinha sido assunto aos céus, e até mesmo na época que Jesus ainda estava na terra, ele pregou o evangelho em vários lugares, e muitos os que ouviram o evangelho, sabe o que eles faziam? Eles saíam de porta em porta pregando um evangelho distorcido. Eles saíam pregando um evangelho diferente. E quando o evangelho chegou na Grécia, criou-se os sofistas, que eles eram experientes em sair disseminando engano. Por isso que se chama sofisma, porque o que eles pregavam tinha uma aparência de verdade, e que muitas pessoas compravam, recebiam aquilo como verdade. E aí elas se perdiam do verdadeiro caminho, que era o Senhor, que é o Senhor. E hoje, querido, continua da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem segurar o escudo da fé. Elas não sabem como levantar o escudo da fé. Elas falam que tem fé, mas elas não sabem o que é fé.
Elas dizem que têm fé, mas elas não sabem como que Deus ministra essa fé no nosso coração. E por muitas vezes a gente prega, a gente fala como que Deus ministra a fé, e a gente ainda vê pessoas que já ouviram e que já sabem, ainda se comportando da mesma forma errada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, para você levantar o escudo da fé, você precisa parar para ouvir a palavra de Deus. Para você levantar o escudo da fé, você precisa gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. Como que você ouve a palavra de Deus, amado? Você ouve a palavra de Deus vindo na igreja. Você ouve a palavra de Deus quando você lê a Bíblia em voz alta para você mesmo ouvir. Você ouve a palavra de Deus quando você pega o teu aplicativo e aí você coloca lá e fica ouvindo a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus quando você não ouve aquelas porcarias que se toca no mundo e ouve a palavra de Deus quando é cantada. Porque quem levanta o escudo da fé não se deixa enganar por aquilo que é mentira. Porque tem muita música que se diz gospel, que se diz música de Deus, que está levando um monte de gente para o inferno, porque não tem nada de Deus. Mas quem levanta o escudo da fé sabe disso. Quem levanta o escudo da fé não perde tempo ouvindo aquilo que não edifica. Quem levanta o escudo da fé não perde tempo contando piada suja e nem ouvindo as piadas sujas. Quem levanta o escudo da fé não perde tempo vendo o que não presta. Quem levanta o escudo da fé sabe o que é mentira e o que é verdade. Quem levanta o escudo da fé não é enganado. Porque Satanás não acerta. Os dardos inflamados de Satanás é exatamente para poder enganar aqueles. Né? Se possível, enganar até os escolhidos. É isso que a palavra de Deus diz. Mas quando vocês levantam o escudo da fé, como que se levanta o escudo da fé mesmo? Gastando tempo ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Querido, eu não estou pregando uma coisa, eu não estou malhando, eu estou malhando ferro frio. Sabe por quê? Porque tem muita gente que olha para mim e está me ouvindo. Não estou falando de vocês aqui, mas tem muita gente que ouve algumas coisas como essa que eu estou falando e está falando, mas isso eu já sei, pastor. E aí, meu amado, eu compartilho mensagens com as pessoas que eu tenho na minha agenda. E eu mando mensagens de Deus lá. Querido, tenho certeza absoluta. Menos de 5% das pessoas que recebem não dão, ou que vai ler, que vai se importar com aquilo ali. E o resto está falando para mim que tem fé, que está levantando o escudo da fé. Mas se alguém mandar uma piada, se alguém mandar alguma coisa, viraliza. Por quê? Muitas coisas que não prestam, por que está viralizando na internet? Porque as pessoas, elas conhecem um diabo que se manifesta nas pessoas e fala do diabo que toca, do diabo disso, mas elas não conhecem o diabo que a Bíblia fala que ele é. A Bíblia diz sobre Judas Iscariotes. E Mateus, uns 5, 6 capítulos antes do capítulo 26, que é o capítulo que fala da última ceia, vai falar que Judas, 6 não, tem vários antes que ele fala assim, que ele cuidava da bolsa e que tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus.
Ou seja, que davam dízimos e davam ofertas, amém? Glória a Deus por isso. E quem cuidava da bolsa? O bonitinho. E a Bíblia diz que ele, pegava o dinheiro. Tanto que lá naquela passagem que fala da Maria que ungiu acho que os pés de Jesus com um unguento muito valioso, ele está lá. Que desperdício. Poderia ter vendido isso e ter dado aos... Quem era o pobre? Dado aos pobres. Então, amado, olha só. Mas Judas tinha esse problema. E a Bíblia vai dizer que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele foi para Santa Ceia, que a gente chama, né, para a última ceia, com o bolso, 30 moedas hoje de R$1, pesa ou não pesa? Pesa um pouquinho, né? Imagina 30 moedas naquela época de prata. Sem formato, umas oval, outra dessa grossura assim e tal. Ele foi para a Santa Ceia com... E aí está lá, de boa, comendo com Jesus. E a Bíblia fala que quando ele fez isso, Satanás entrou nele. Então ele está lá, olha só, ele está lá, junto com os crentes, como se fosse crente, comendo a mesma comida que os crentes, falando as mesmas coisas que os crentes, cantando, porque a Bíblia foi o único lugar na Bíblia que fala que Jesus cantou um hino, foi ali na ceia, cantando música de crente, como se fosse crente, mas o espírito que estava nele não era o de Deus, era Satanás. E aí, amado, Satanás, você sabe qual que é? Como que a possessão que a Bíblia fala, não é que ele fica, isso também, mas você sabe qual que é a principal manifestação dele? Diga assim comigo, fala, cinismo. Essa é a manifestação de Satanás na Bíblia, você pode ler lá, não sou eu que estou falando para você. Ah, pastor, eu nunca li essa palavra lá na Bíblia assim e tal. Eu falei assim, não, querido, eu estou falando de cinismo, comportamento. Por quê? Porque Jesus pega e fala assim, só com os 12, um de vocês vai... E aí começa, João, por acaso sou eu, Senhor? Pedro, por acaso sou eu? E aí, depois que esses dois falam, quem é que fala também? O Judas. Por acaso sou eu, Senhor, que vou te trair? Isso é o quê? Cinismo. Cinismo é a manifestação de Satanás que Deus está mostrando aqui na Bíblia. Ou seja, a pessoa sabe, mas ela se comporta, ela sabe que ela está. Ela sabe, mas ela, por acaso sou eu fiz alguma coisa. Né, eu brinco com os meus filhos, né? O Ian, eu pegar no pé dele, falo assim, o que eu fiz? Era eu olhar bravo para o Ian, o que eu fiz, pai? E aí toda vez que eu olhava para ele, que ele ia levantar, eu falava assim, o que eu fiz? Para pegar no pé dele. Eu falei, rapaz, você está vendo o que você fez? Então, amado, por que eu estou te falando isso daqui? Olha só, quem tem o escudo da fé, quem levanta o escudo da fé, jamais será regimentado por Satanás.
jamais será regimentado por Satanás. Porque quem levanta o escudo da fé rejeita tudo aquilo que Satanás oferece e tudo aquilo que a carne deseja. Principalmente isso, por quê? Porque quando você não rejeita o que a tua carne deseja, você abre uma porta para que Satanás entre e ocupe os espaços. A Bíblia diz que a gente tem que remover o velho para dar lugar ao novo. Quando a gente decide não remover o velho para deixar o Espírito Santo entrar, a gente acaba dando lugar para outro espírito. E aí as coisas acontecem. Tudo errado. Então a primeira coisa para você vencer suas guerras é: levanta o escudo da fé. Se você rejeitar, se você sair daqui e rejeitar alguma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você não aprendeu o que você está sendo ensinado hoje. Levante o escudo da fé. Levantar o escudo da fé não é cruzar os dedos, não. Né? Tem um monte de crente que senta com a perninha cruzada e... Ó, eu estou tendo fé. Ó, fé. Não, isso não é. Levantar o escudo da fé, meu amado, é... A pessoa olha para você, você está firme. Porque você está com o escudo da fé. Você sabe. O barulho está passando, está aqui. Você está ouvindo rugidos. Mas você sabe que não é o leão verdadeiro que está rugindo. Você sabe. Tem alguém falando de Deus. Lembra da menina que andava atrás de Paulo? Olha, esses homens pregam o Deus Todo-Poderoso. Olha, dá ouvido a eles são homens de Deus. E tá, e andou atrás de Paulo, de repente Paulo vira: sai da frente, Satanás. Sabe aquele meme? Então, sai da frente, Satanás. E expulsou o espírito maligno dela. Ou seja, estava falando de Deus. Mas por que Paulo teve esse discernimento? O escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé. Não adianta. Você não lê a Bíblia, você não ouve palavra, você só ouve música do mundo sertanejo universitário. Luan Santanás. Misericórdia. Vai ouvindo esses troços aí. E aí depois vai: eu sou um homem cheio de fé. Que fé é essa? Filho, eu não estou falando de coisa que isso não é minha opinião, não. Isso é a palavra de Deus. Se você tiver dúvida, pode me perguntar depois que eu te mostro. Cada texto que a palavra diz. Fé só vem... Por que Jesus disse para Tomé? Porque viste e creste, Tomé. Mas bem-aventurado é quem? Aqueles que não viram, mas tem uma frasezinha no meio de uma frase e outra aí que não está sendo dito. Não viram, mas e creram. Entende? Escudo da fé. Ouviram e creram. Fé só vem através do ouvir a palavra de Deus. Não é falar de Deus, é a palavra de Deus. Não é falar Deus. Ah, pastor, vale eu assistir o futebol e aí o jogador do meu time faz um gol e ele sai lá mostrando os dedos para cima? Não vale. Tem que falar. Ah, vale, fala assim: Jesus Cristo salva, vale isso? Não. Palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você tem. Mais o teu escudo é resistente e mais você o levanta. E maior ele é. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, maior é o campo de proteção que ele cria ao teu redor
contra todos os sofismas que Satanás vai trazer até você. Ah, pastor, eu não concordo com você quando você fala esse negócio de música do mundo. Sabe por que você não concorda? Porque se você tivesse com o escudo da fé levantado, você ia saber o que eles estão dizendo lá. Como está baixo, e aí a Bíblia diz que a gente fala do que está cheio o coração. Quando nosso coração está cheio da palavra de Deus, a gente só fala da palavra de Deus. As pessoas vêm falar comigo, conversar comigo. Acho que a única pessoa que eu converso sobre futebol, política, economia e Deus é o Denis. O restante eu só falo. Eu não consigo falar. Para falar de futebol, eu falo 2, 3 coisas. Não. Escudo da fé. Se você levantar o escudo da fé, é meia guerra vencida. É meia guerra vencida. Amém? Porque você não vai ser atingido. E aí, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação. Se você, querido, não tem como erguer o escudo da fé e ficar sem ter a certeza de que você é salvo. Eu falo, a minha esposa briga direto comigo. Eu falo assim, amor, quando eu me ir, como que você vai se virar, meu bem? Para de falar besteira. E tal. E ela fica, amor, você não entende. Eu estou falando isso daqui, eu não estou assim. Ela falou, não, para de falar, pelo amor. Eu estou te falando isso porque eu não tenho medo nenhum de morrer. Antes eu falava direto que eu ia morrer com 353 anos. Se Jesus não voltasse, 353. Mas, amados, não dá. Eu falei, não, Senhor. Tem hora que a gente passa por algumas situações, abrevia esses 353 anos. Ô, Senhor, quero estar junto de Ti. Ela briga comigo. Mas eu sei que enquanto o meu propósito estiver cumprido, querido, eu sou imortal aqui. Amém? Então, capacete a salvação. E a última coisa que quero falar, isso é bem mais rápido do que o escudo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é arma de ataque ou de defesa? De ataque. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Você consegue furar um espírito com uma espada? Então, contra quem você tem que usar essa espada? Se você não pode, às vezes a gente quer, mas você não pode cortar o teu próximo. Você não pode. Às vezes a gente tem a vontade, não dá? Pode falar, maridos aí, ó, não tem hora que não dá vontade de cortar o cabelo só o cabelo, não. Fala, ou tá com medo dela aí? Tá, Anderson? Quietinho, pianinho aí, né? Quer ver como as mulheres são mais corajosas? Mulheres, não tem hora que dá vontade de vocês pegar a gente. Olha. Querido, a espada, a Bíblia diz assim, que Gálatas capítulo 5, 17. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o... Você quer vencer Satanás, sim ou não? Então você pega a espada do Espírito e usa em você mesmo. Mata a tua carne. A palavra é para você matar a tua carne, é para você anular a tua vontade. É para você não deixar a tua carne mandar em você. Eu dou graças a Deus que minha mulher...
Pastor Valdir nem fala muita coisa, né, pastor? Ai, ai. Ô, gente. Você entendeu, querido? Ó, não preciso falar muito. Aonde você vai usar a espada do Espírito? Não é contra Satanás, não é contra o teu próximo, é contra você mesmo. Porque quem luta contra o Espírito Santo de Deus é a tua carne, não é o diabo. Não é o diabo. O diabo só fica esperando você dar vazão à tua vontade para ele entrar na história. Se você não matou a tua carne, não deixou ela decidir nada, Satanás vai ficar a ver navios. E ele vai ter que se contentar com isso. Entende? É simples, não é? Mas não é fácil. Estou falando que é simples, só não é fácil. Não é fácil. Mas você recebeu hoje. Querido, nós estamos no meio de uma guerra. Amém? Eu quero que você fique de pé.